Queridos, bem-vindos a este vídeo, bem-vindos ao meu canal. Nós estamos aqui completando hoje, terminando hoje a mensagem que iniciamos semana passada. Essa mensagem que Deus tem direcionado a minha vida para esse ano de 2023. É uma mensagem realmente que eu pedi ao Senhor, me dê uma direção para que a gente possa abordar, para que a gente possa trazer a todos aqueles que vão estar nos assistindo uma direção, um direcionamento, algo que viesse realmente tocar aos nossos corações, porque estamos vivendo o dia que pessoas estão sendo destruídas pelas dívidas financeiras, destruídas emocionalmente, profissionalmente, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família. E eu pedi ao Senhor, me dê uma palavra. E nós começamos semana passada com o tema Parando a Destruição na Sua Vida. Você que ainda não assistiu esse vídeo, procura no canal que você vai entender o que nós vamos concluir hoje neste vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, a gente sempre pede, se inscreve, deixa teu like, comenta, compartilha com mais pessoas, que eu tenho certeza que você compartilhando, mais vidas serão alcançadas para ter um ano de 2023 demais de abençoado por Deus. Eu tenho uma convicção nisso e tudo que eu tenho pedido ao Senhor, tudo que eu tenho colocado diante ao Senhor e me preparado para trazer de conteúdo para vocês é com esse intuito, de direcionar e abençoar a sua vida. Amém, queridos? Gente, o tema de hoje é Deus é quem dá a vitória. Nós somos muito pequenos perto da grandeza de Deus. Nós somos muito falhos. Nós somos limitados, mas com Deus nós podemos fazer e conquistar o impossível. É nesse sentido que eu gostaria de terminar essa ministração que nós começamos semana passada, contando como o povo de Israel estava empobrecendo muito diante da destruição que os midianitas vinham em meio à colheita do povo, em meio ao trabalho do povo, e levava tudo, como a Bíblia menciona ali, vinham como gafanhotos para destruir aquela plantação, não deixavam nada, deixavam terra arrasada, Mas o povo clamou ao Senhor. E quando o povo clamou ao Senhor, Deus escutou a oração dos seus filhos e foi então procurar alguém que fosse valoroso, que fosse um homem que não estava conformado com aquela situação, que não fosse alguém que estava escondido em caverna, em fortificações, com medo, paralisado pelo medo. E ele encontrou Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar que não era adequado para se malhar o trigo, mas ele estava tão inconformado com aquela situação, ele não aceitava aquele problema, ele não aceitava aquela dificuldade em meio ao seu povo, que ele buscou alternativas. Ele buscou alternativas, ele pensou uma maneira de ter vitória, de ter êxito em meio àquele problema. E o Senhor ama pessoas que buscam vencer, amam pessoas que estão em meio a um problema, em meio a uma situação, mas não desistem, não se entregam, se levantam, vão em frente. Deus ama isso. E é assim que Deus olha do céu e resolve dizer para as nossas vidas, é você que eu vou usar, é você que eu vou levantar, é você que eu tenho um projeto para você. E Deus tinha um projeto de libertação para aquele povo através de Gideão. Gideão se sente pequeno, nós falamos no vídeo anterior, se sente pequeno diante desse grande projeto, mas o Senhor estava convicto que era ele, o homem escolhido, independente da riqueza, independente da tribo, independente de quem era a sua posição perante aquele povo, perante a sua família. Deus escolheu porque viu a atitude, o que estava dentro do coração de Gideão. Com Deus é assim, irmão. Não é dinheiro no bolso, não é a posição social que você tem. Não, Deus olha como é que está o teu coração, como é que está a tua disponibilidade, como é que está a tua força de vontade. E Deus, ele escolhe entre todos, ele escolheu Gideão, um homem valoroso, conforme até o próprio anjo, que era o Senhor naquele momento ali, em forma de anjo, direcionando, deixando uma palavra para Gideão. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: Gideão, ele não vai na conversa de cada um, ele não vai na conversa de qualquer um, melhor dizendo. Olha que interessante, apesar do anjo do Senhor se apresentar para ele, ele ainda fala com o anjo dizendo: se é o Senhor, por que isso nos sobreveio? Por que este problema nos sobreveio? Nossos pais contavam histórias de grandes feitos que o Senhor nos tirou do Egito quando éramos escravos.
Então ele questiona Deus porque ele estava inconformado com aquela situação, e Deus ama isso. Deus disse, é esse mesmo que eu vou usar para parar essa destruição. É este mesmo que eu vou usar para parar este problema. Deus ama isso na vida do ser humano. Essa inconformidade com uma enfermidade. Tem pessoas que estão no hospital, quem sabe me assistindo. Tem pessoas que estão em casa em meio a uma dívida financeira que parece impossível de resolver. Mas você está me assistindo e está dizendo, não vou desistir. Eu vou resolver, eu vou sair desse hospital, eu vou vencer esse câncer, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer esse problema familiar. E Deus está olhando para você e dizendo, aí agora é o momento em que eu vou chegar para te usar, para resolver esse problema. Gideão foi desta forma. Só que Gideão não vai na conversa de qualquer um. O anjo se apresenta para ele, diz que ele era um homem valoroso, que Deus tinha escolhido ele para libertar aquele povo daquela situação. Mas no versículo 17 do capítulo 6 de Juízes, olha o que Gideão fala. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gente, tem pessoas que vai na conversa de qualquer um. Qualquer coisa que aparece na internet, no Facebook, no Instagram, qualquer propaganda, a pessoa vai atrás. Qualquer um que chega e fala alguma coisa, ela vai atrás. Olha só o cuidado de Gideão ao ouvir uma palavra. Ele estava sendo elogiado, era o próprio Deus, né? Mas ele queria um sinal para ver se era realmente o Senhor, né? Nós muitas vezes, e eu me incluo, porque eu já passei por situações semelhantes a essa, nós muitas vezes, com a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana não se sujeita à lei de Deus, por isso que nós vemos dia após dia num processo progressivo de santidade, de busca pela nossa santidade, pelo nosso compromisso, pela nossa aliança com Deus, né? Nós estamos sujeitos a ser influenciado por pessoas, por situações, por propagandas. Então tem pessoas que estão sendo influenciadas muito rapidamente. São pessoas que estão sendo influenciadas por qualquer um. Qualquer um que chega, oferece uma proposta, ele vai lá e fecha. Qualquer propaganda que dá no Facebook, na internet, na televisão, ele vai lá e acredita. Qualquer notícia que recebe, ele vai lá e acredita. Mas olha o que Gideão faz, ele pede um sinal para Deus. Eu tenho situações, recentemente eu tive uma situação na minha vida, uma situação de negócio, que aos olhos humanos parecia o melhor negócio a ser feito. Eu ia fazer uma negociação, estava acertando valores, e dentro dessa negociação eu falei com Deus, eu disse, Senhor, e nós estávamos acertando, ajusta daqui, aumenta dali, eu disse, Senhor, se for da tua vontade nós vamos conseguir chegar nesse valor, é o sinal que eu te peço. E dentro da negociação, e foi chegando perto, eu digo, olha, acredito que seja de Deus. Quando chegou para fechar o negócio, gente, faltou cerca de R$2.000 para chegar no valor que eu tinha falado para Deus. E aquilo foi um sinal para mim. E eu disse assim, não vou fechar o negócio. Eu pedi um sinal, era X, e Deus já confirmou que não é para mim fazer esse negócio. Aos olhos humanos parecia um negócio que teria que ser feito, né? Aos olhos naturais teria que ser feito, porque mesmo ainda não chegando no valor que eu tinha pedido de sinal para Deus, seria um excelente negócio. Mas eu coloquei nas mãos de Deus esse negócio e o Senhor me deu vitória, porque em meio a tudo que aconteceu, em meio a todas as circunstâncias, hoje eu entendo que foi a melhor situação eu não ter fechado aquele negócio. Então, o sinal com Deus, o propósito com Deus, o direcionamento com Deus, ele é importante. Tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado com o que você tem feito de negócios, tome cuidado com aquilo que você tem acreditado, em quem você tem acreditado. Estamos vivendo hoje dias difíceis, é difícil de confiar em pessoas, é difícil de você ver algo na internet e acreditar que aquilo seja verdade. Então tome cuidado, tem pessoas que estão levando golpes. Gente, eu sou advogado e todo dia a gente vê situações de pessoas levando golpe, de piques, de empréstimo bancário, pessoas levando diversos golpes de situações de pessoas que se apresentam com uma boa proposta, mas o negócio era um negócio falido. Então peça um sinal para Deus antes de você fechar esse negócio. Peça um sinal para Deus antes de você tomar essa decisão.
Peça um sinal para Deus, né? A nossa natureza humana, eu já fui assim, tende a querer fazer os negócios pela vontade, pelo eu, pelo entusiasmo, mas quando nós fizemos isso, nós não vamos para frente. Nós vamos bater na parede logo ali na frente. Ele pediu um sinal para Deus. E ele pediu para que o Senhor aguardasse ali. Olha só. E ele preparou, e a Bíblia diz no versículo 19, que ele preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. O que estava em falta naquele momento, em meio ao povo, é o que Gideão prepara para entregar como um presente ao Senhor. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós estamos presos às nossas coisas materiais. Nós estamos presos àquilo que mais a gente acha que é importante, acha que tem valor. Mas Gideão não, ele pega aquilo que estava em falta, aquilo que de mais valor era para o povo, né? E entrega para Deus. Então o maior valor não é o que eu tenho, é sim o que eu entrego para Deus. Ele entregou o melhor que ele tinha. E a palavra do Senhor diz que Deus confirmou aquele lugar, confirmou aquele presente, confirmou que era o Senhor. Se você ler no versículo 19 até o 24 de Juízes, no capítulo 6, você vai entender. Mas olha o que me chama a atenção. Ele pediu um sinal para Deus, Deus confirmou. Por que ele pede um sinal para Deus? E por que Deus confirma? Gideão sabia quem era Deus. Gideão conhecia Deus. Conhecia por ouvir a palavra de Deus, por ouvir as ministrações. Sabia que o Senhor, se fosse o Senhor realmente, o Senhor ia confirmar o seu sinal. Se fosse o Senhor realmente que estava falando com ele, o Senhor ia confiar que ele iria entregar o melhor. E foi o que aconteceu, né? Ele ofertou o que mais faltava naquele povo, naquela época. Ele não foi apegado àquilo. Ele podia dizer, bom, está em falta o trigo, está em falta o pão, está em falta tudo que é mantimento. Não, mas eu vou entregar o melhor. Porque se for Deus realmente, eu vou receber o meu sinal de volta. E foi o que aconteceu. Deus confirmou a sua palavra. A gente precisa se mover pelos sinais de Deus, pelos direcionamentos de Deus. É só assim que nós vamos conseguir ter uma vida abençoada, direcionada, fortalecida por Deus. Mas olha o que começa a acontecer na vida de Gideão. Deus começa a fazer um filtro. Ele pede os sinais, passa-se o período de preparação e Deus começa a realizar um filtro. Em meio àquela situação, o povo todo amedrontado, empobrecendo muito, vinham os seus inimigos, roubavam tudo que tinha, já estava escondido em caverna, o povo de Israel estava já derrotado. Em meio a tudo aquilo, Gideão consegue entusiasmar o povo e consegue juntar 32 mil homens para lutar contra os inimigos. Os inimigos, gente, eles tinham um exército de aproximadamente 135 mil pessoas, 135 mil guerreiros que estavam preparados para guerrear. E Gideão, com todo o seu entusiasmo, ainda consegue juntar 32 mil guerreiros para guerrear. Mas olha só o que o Senhor fala em Juízes, no capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha só que interessante, olha o que Deus fala. Que Deus fala com Gideão. Deus está dizendo claramente que quem dá a vitória, quem entrega os inimigos na mão de Gideão, quem entrega o problema, quem entrega esta enfermidade, quem entrega os nossos inimigos, as lutas que nós estamos enfrentando, é Deus. Deus está deixando claro isso. E o Senhor olha para aquele povo, 32 mil guerreiros, e diz, olha, ainda tem muita gente. Tem muita gente. Aos olhos humanos parece loucura. Um exército de quase 150 mil homens, 135 mil homens, contra 32. Já seria uma loucura. Aí o Senhor diz, não, tem muita gente ainda. Para que esse povo não se glorie dizendo que eles conseguiram. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. Olha o versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, ou seja, covarde em outras versões, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Olha só, Gideão consegue com toda a sua força, com todo o seu entusiasmo, juntar 32 mil guerreiros. O Senhor fala, diga ao povo que quem for medroso, tímido, covarde, volte, pode sair.
Não precisa guerrear. Desses 32, 22 foram embora. 22 mil homens foram embora. Olha que interessante. O que me chama a atenção, gente, é que Gideão poderia ficar duvidoso, questionar a palavra de Deus. Mas nós temos que ter algo dentro de nós. Nós temos que obedecer quando o Senhor fala. Se nós obedecer o que o Senhor está direcionando, mesmo que aos olhos humanos pode parecer loucura, mas você obedecer o direcionamento de Deus, Deus vai te dar vitória. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai prosperar o teu caminho. Deus vai curar você. Deus vai libertar você. Deus vai direcionar, Deus vai arrumar coisas dentro da tua casa. E quando você obedece ao Senhor, você não pode ter medo do resultado. Porque olha só, 32 mil homens, ele obedece ao Senhor, vão embora 22, fica só 10. Já seria a maior loucura do mundo enfrentar um exército de 135 mil homens com 10 mil. Mas se Deus está direcionando, escute isso, se Deus está direcionando, se Deus está falando com você, se Deus está mostrando o caminho, é o melhor caminho, é a melhor solução. Então fique atento à voz de Deus. Por mais que pareça loucura, obedeça à voz de Deus. Tudo está dizendo o contrário. Os olhos humanos estão dizendo, não vai dar certo, desse jeito não vai. Esse seria o melhor negócio para você fazer, mas usa a fé. Quando nós olhamos com os olhos da fé, a fé move o sobrenatural. A fé move aquilo que a gente não consegue mover. A fé faz com que a gente alcance coisas que a gente não consegue alcançar. Outra situação que eu quero dizer para vocês. Desses 10 mil, olha só, versículo de número 4. Desses 10 mil, o Senhor diz a Gideão, ainda há muito povo, faze-os descer a água, e ali os que provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo. Este irá contigo, porém que todo aquele que te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5, e fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas, ou seja, colocar o rosto na água, com a língua, como as lambe o cão, esses porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi que o número que lamberam, que colocaram a cara na água, né, para beber, enfim, foram 9.700 homens. E só 300 pegavam água com a mão, estavam atentos à situação então, e bebiam água. Aí o Senhor direciona a vida de Gideão. Olha, esses que colocaram a cara dentro do rio, que não tiveram a preocupação de colocar os interesses do povo de Israel, do exército de Israel, para proteger, para ficar atento, esse tu pode deixar à parte. E os 300 que se preocuparam em cuidar, vigiar e tomaram a água, não de colocar os seus próprios interesses à frente do povo de Israel, à frente do povo de Deus, à frente do compromisso que eles tinham, é esses que irão contigo. Meu Deus do céu, gente. 300 agora contra 135 mil. É aproximadamente 450, 460 guerreiros para um guerreiro só. É algo assim que, se for analisar os olhos humanos, é impossível. É impossível de conseguir vencer. Mas ficaram conhecidos como os 300 de Gideão. Sabe por quê? Porque não é na nossa força, não é na sabedoria, não é na quantidade, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É Deus quem nos dá a vitória. E o Senhor está te dando a vitória. O Senhor está te dando a vitória hoje. Toma esse posicionamento. Entregue a sua vida para o Senhor. Tenha essa convicção de que o Senhor está cuidando de tudo. Tenha essa convicção de obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender o melhor caminho, entender a melhor posição, e Deus vai te dar a vitória. Olha o que o Senhor fala para Gideão no versículo de número 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Glória a Deus. Todos os demais retire cada um ao seu lugar. Olha só, versículo 8.
E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um com a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. A palavra do Senhor vai dizer que esse exército parecia uma multidão de gente, um mar de gente, né? E só tinha 300 para guerrear contra eles. 1 por 450. E olha o versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, lá onde estão os inimigos, lá onde estão os midianitas, porque o tenho dado na tua mão. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós nos posicionamos, quando nós entendemos que Deus muitas vezes vai afastar pessoas, vai tirar pessoas do nosso convívio, vai tirar pessoas do nosso ministério, vai tirar pessoas da nossa família, e nós entendemos isso, nós não ficamos insistindo com Deus para que essa pessoa não saia. Existem pessoas que vão ficar do teu lado só um determinado tempo. Não é porque vão deixar de ser teu amigo, teu conhecido, não vão deixar de ser uma pessoa querida para você, mas elas não podem estar com você em determinadas batalhas. Escute a voz de Deus, escute o Senhor dizendo, escute o direcionamento, escute quando o Senhor permitir situações para que você se afaste de alguém, para que pessoas se afastem de você. Porque não é a quantidade, não é a quantidade, não é a condição, não é o quadro social que você convive. É Deus. Se Deus está contigo, a vitória quem te dá é Deus. E o Senhor deu vitória para aquele povo, deu vitória para Gideão, e eles ficaram conhecidos como os 300 de Gideão, que venceram aqueles midianitas, 135 mil homens. Gente, só Deus para fazer isso. E Deus pode agir nessa tua situação. Deus pode agir nesse teu problema financeiro. Deus pode agir nesse teu problema de enfermidade, nesse teu câncer. Deus pode agir nesse problema familiar. Deus pode agora, neste momento, te dar vitória, vencer esta batalha. Confia no Senhor. Esta é a palavra que eu tenho para você. Ano de 2023, a destruição começa a parar na tua vida. Ano de 2023, o Senhor começa a direcionar o teu caminho para que você seja vitorioso nesta batalha. Ano de 2023, quem te dá a vitória é o Senhor. Gente, estamos terminando por aqui. Você que gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações através do sininho, curte, comenta e compartilha com mais pessoas, para que mais vidas possam ser abençoadas por Deus. Semana que vem, querendo Deus, estaremos com um novo conteúdo e desejo a todos um ótimo final de semana, início de semana. Em nome de Jesus, um forte abraço, uma vida vitoriosa, e tenha certeza que quem te dá a vitória é o Senhor.